vou gravar aqui, ó. Depois que eu faço essas duas curvas aqui, e é somente aqui, a Julieta começa a querer engasgar. Ela nunca engasga em outro lugar. Então, vamos ver. Aí, ó. Só porque eu tô filmando, né, Julieta? Aí você vai dar uma... Não vai dar o chilique, né? Tá louco, viu? Olha, uma dica aí pra vocês, não sei o quanto vocês se ligam nisso ou não, mas uma dica de utilidade pública muito boa. Para você que tem sua motoca e você anda muito no trânsito, é importante que você saiba que o óleo no trânsito, ele não dura o tempo da especificação. Sabiam disso? Você nunca se preocupou em ler aquela embalagem, né? Ou entrar no site do fabricante, pegar as normas técnicas, né? Mas eles informam lá, né? Então, muita gente acaba tendo o motor danificado por não se atentar a esse detalhe, né? A Harley aqui no Brasil, né, ela usa óleo sintético. Geralmente o óleo é para 10 mil quilômetros, né? Então a Harley, ela já recomenda que você trabalhe com 8 mil. Então aquele óleo que funcionaria para 10 mil, a Harley, ela já considera, né, você diminuir 20% o tempo da especificação. Ou seja, deve ter muito estudo em cima disso, ou muitos casos, né, para servir de análise e você ter essa redução. Então, se a própria empresa, já para ter uma margem de segurança maior, fez uma redução de 20%, né, então eu acho que agora 20% é baseado em qual quilometragem, né? É esse que é o drama. Em que ela se baseou, né? Em quantos quilômetros por dia, que tipo de pilotagem ela se baseou, né? Então será que só 20% é suficiente? Eis lá questão, né? E tem uma coisa também que é assim, né? Antigamente a gente era mecânico, era uma pessoa que era tipo um professor Pardal, né? E aí você vai pensar assim, cara, o que é professor Pardal? Vocês me desculpem, é que às vezes eu esqueço que eu tô falando com os jovens não conhecem. Mas professor Pardal lá era, acho que, primo do Pato Donald, né? Sobrinho do tio Patinhas também, né? E ele era um inventor, né? Então, para quem era da época do gibi, do Pato Donald, tinha o professor Pardal, ele era um inventor, né? E ele inventava assim. Então, quando você usa esse termo, né, é porque o mecânico, ele fazia muita peça manualmente, né? Então, na época dos carburadores, tinha muita gente, muito mecânico que fazia os giclês, né, que é por onde passava o combustível no carburador, né? Não tinha bico injetor, era no giclê. Era um parafuso com alguns furos, né? E aí, para garantir a estequiometria, que é a mistura de oxigênio e combustível correta, ele tinha que aumentar, diminuir, né, o furo. Então, quando você falava, né, de fuçar numa moto, alguma coisa, não tinha esses papos de stage 1, stage 2, nem a pau, né? Era muito mais hardcore o negócio, né?
E aí você tinha que, né, não tinha também a disponibilidade de peças como tem hoje, né? Então era um trabalho que era muito mais manual. E você mesmo, né, tendo a sua moto, você também se propunha a mexer na moto, arrumar a moto, né, meter as caras, né? Só que hoje em dia as motos é tudo altamente tecnológico. Ela deixou de ser mecânica para ser eletrônica, né? É uma mecatrônica, digamos assim, né? E as coisas passaram a ser muito plug and play, né? Então, hoje um mecânico de moto ele tem que ter muito mais acesso a manuais para interpretar o torque correto, né? O posicionamento correto das coisas, correias, né? Dentes de engrenagem e tal. Então é uma coisa muito técnica. E o trabalho plug and play. A peça quebrou, você substitui. Você não vai tentar arrumar a peça, né? Antigamente não, você arrumava a peça e tal. E essa evolução toda faz com que as pessoas elas conheçam cada vez menos, né, sobre mecânica e fuçem cada vez menos na moto. Eu mesmo sou um zero à esquerda em se tratando de Harley, né? Não faço, tenho uma noção boa de mecânica, mas muito dessa minha fase onde eu era fuçador, né? E eu tinha os carrinhos carburados e eu mexia e tal, cheguei a fazer curso de mecânica e tal. Mas hoje eu domino muito pouco esse assunto, né? E aí a gente acaba que nem checar o nível do óleo a gente checa. Questiono vocês aí, vocês fazem isso? Vocês fazem, não? Você pegar lá os pais, os avós lá, antes de sair de casa era todo dia lá, medindo o nível do óleo, né? Vendo se o esguichinho de água tava com água, e passava no posto, calibrava os pneus, né? Agora eu te pergunto, quando foi a última vez que você calibrou o pneu da sua moto, né? Então a gente acaba que, meu, você vai seguindo o manual lá, pô, de 8 em 8 mil que é a revisão, de 5 em 5 mil que é a revisão, você terceiriza essa preocupação. Então se tá acontecendo algum problema, né, por exemplo, se a Julieta tivesse consumindo mais óleo, se não tiver nenhuma luz acendendo no painel, eu só vou olhar isso quando chegar na concessionária, lá na revisão, né? E isso faz com que a gente acabe se limitando bastante. Então eu não sei se nessa redução aí do tempo de durabilidade do óleo, né, eles levaram em consideração, né, o meu cenário, por exemplo. Será que eles foram pelo cenário mais crítico, que é a pessoa que anda de moto todo santo dia, uma quilometragem no trânsito significativa, anda e para, anda e para, anda e para? Será que isso foi levado em consideração? Não sei. O que me faz pensar, né, se de fato eu estou conservando a dona Julieta da melhor forma possível, né? E aí eu faço essa provocação para vocês. E aí vocês, meus caros, minhas caras, têm esta preocupação ou não? Olha só, agora eu vou dar uma outra dica, né, muito importante. Ó, sempre dá passagem, né? Só que é no tempo dela, né? Tiazinha, viu? Não basta dar passagem, né? Ela tem que atravessar no tempo dela. Ó, o verão é bom por causa disso, né? O livro, o trânsito daqui e lota ali na Imigrantes, ó. Pô, essa faixa azul aqui podia ir até lá na puta que pariu, né? Oh, meu Deus. Eita. Então eu não sei se foi esse mais restritivo, se não foi, né? Então me fez pensar, né, se eu estou cuidando corretamente ou não. E eu vou mudar os meus hábitos. Vou mudar os meus hábitos com a dona Julieta. Vou ficar mais em cima disso, acompanhar e tal. A outra dica que eu ia dar é a seguinte. São 3 dicas hoje, tá? A segunda dica é o seguinte. Já recebi umas perguntas aí de uma galera, né, que alega que quais itens, né, que
tem garantia, né? O que que é um item de garantia, o que que não é um item de garantia, né, tal. Então, quando você lê lá no manual, ele fala que você tem uma garantia do motor e câmbio, né? O que que eles compreendem que é um motor e câmbio, né, tal, né? Então, assim, o câmbio é mais fácil, porque o câmbio não tem nenhuma peça externa ou peça plugada, né? Então tá tudo dentro da caixa de direção, né? Da caixa de câmbio. Caixa de direção é foda. Então tá tudo dentro da caixa de câmbio. Então aquele conjunto de engrenagens que formam o câmbio é o que está fazendo parte do câmbio. Engrenagem não faz parte de câmbio, tá? Engrenagem não faz parte do câmbio. Então, por exemplo, a sua engrenagem deu problema muito antes do ideal, facilmente pode ser considerado mau uso, tá? Ou uso incorreto, tem desgaste natural, né? Peças, por exemplo, como abrasivas, né? Todas as peças que são abrasivas e embreagem, ela contém abrasivos, né? Ela contém lá o que faz ela grudar, né? Geralmente são pecinhas de cerâmica, né? São abrasivas, ou seja, elas vão ter desgaste, né? Disco de freio, né? Mesma coisa, tem desgaste. Então isso não é coberto por garantia, né? Bico injetor. O que você acha aí? Bico injetor. Meus caros, minhas caras, bico injetor também não é coberto na garantia, tá? O que pode ocorrer assim, num caso de um desgaste extremamente jovem, né? Extremamente jovem, é possível que a empresa ela faça alguma coisa de recall e tal, beleza? Mas isso dentro da primeira revisão, ou seja, dentro dos primeiros 1.600 km. Depois não é coberto, não é coberto. Então você vai ter garantia de pistão, anel, né, virabrequim, comando de válvula, essas coisas aí você vai ter. O resto, gente, não tem, tá? Não tem. Então por isso é muito importante, né, você fazer as manutenções lá, tudo que é solicitado, as manutenções obrigatórias, né? E para que você tenha garantia, obrigatoriamente você tem que realizar as revisões numa concessionária, né? E uma questão aí para vocês: quando você faz uma revisão fora da Harley, tem como ela saber? Vamos supor, você pegou, ultrapassou a quilometragem máxima lá da revisão, perde garantia. Perde garantia. Mas eu troquei o óleo, né, em outro lugar. Você pode trazer a nota fiscal, você pode trazer o depoimento do frentista que te atendeu. Não vai ser coberta a garantia, tá? Mas eu já verifiquei, eu ouvi um advogado dizer. Tá, beleza, você vai contratar um advogado, processar a Harley, gastar uma puta grana e talvez um dia você receba. Mas não tem. E a Harley, ela tem o óleo que ela tem nas concessionárias, se você reparar quando estiverem trocando, é um óleo vermelho. Ela tem um corante específico, né? Ele é um rosa escuro assim, né? É um corante específico. Então, eles têm como saber se você trocou o óleo ou não. Então quando você chega lá, mesmo o óleo sujo, tem um reagente lá que eles usam para descobrir se o óleo é original ou não. Ninguém tá nesse mundo para perder dinheiro, meus queridos. Ninguém tá nesse mundo para perder dinheiro. E uma última, terceira dica é com relação aos pneus, né? A gente se preocupa muito pouco em calibrar os pneus, e é natural que o pneu perca a pressão, né? Seja você pegando um buraco, né? A válvula pode estar vazando. Isso é muito comum acontecer, muito comum, né? E o pneu murcho, ele tende a desgastar mais rápido, né?
Os pneus, eles funcionam, quanto mais largo for o seu pneu, menor é a durabilidade dele, tá? Então, os pneus mais largos, por exemplo, da Fat Boy, da Breakout, o traseiro gira em torno aí de 12.000 km, você já precisa substituir, tá? Vai depender do seu peso, vai depender do tipo de pilotagem, mas em manual, né, o consumo médio do pneu tá na casa dos 12.000 quilômetros, né? E aí você vai diminuindo, né? Então das Touring lá, cerca de 14, né? O da Julieta, que é um dos mais finos, né? A recomendação média de durabilidade é 16, né? Tem gente que chega em 20. Chega. Chega. Não sei em que situação, mas chega, né? Dá pra rodar 25.000 com pneu? Acho que dá. Vai virar um slick de pista? Deve ser, tá? Mas o segredo da durabilidade é você manter o pneu calibrado. Uma coisa simples, mas que pode aumentar muito a durabilidade e diminuir o seu custo. Beleza, seus lindos, suas lindas? Maravilha. Vejo vocês aí no futuro próximo.